O gremista não tem um dia de paz. Parece meme, mas é a mais pura realidade. O gremista literalmente não tem sequer um dia de paz. Vamos lá então, gente. Embora eu não tenha a pretensão de me envolver na política do clube por hora, e talvez por nunca, eu tinha decidido que eu ia só abrir meu voto aqui na chapa do Conselho Deliberativo, porque de fato muita gente me pergunta, né? E cara, beleza, se eu tiver convicto de alguma coisa, se eu tiver alguma predisposição a achar alguma coisa mais legal ou mais interessante, não tem por que eu não dividir com essas pessoas, então eu vou dividir aqui, mas assim, não tô fazendo campanha, não tenho nem envolvimento, meu nome não tá na chapa, nem nome de ninguém que eu tenha indicado, não tem nada, é uma dica bem despretensiosa e bem descolada, tá? Mas eu faria esse vídeo basicamente falando disso, talvez até me aprofundando um pouco nos motivos pelos quais eu vou votar nessa chapa, esmiuçando algumas propostas, algumas coisas que eles defendem. Eu até nem sei se eu concordo integralmente com todas as coisas. Eu já conversei com um dos membros da chapa, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, a gente trocou uma ideia, ele mostrou o que eles estão defendendo, eu achei muito legal a maior parte, aí fiz uns asteriscos em relação a outras coisas, eu acho que é do jogo, né? Também os caras têm um monte de ideias, um monte de propostas, algumas coisas eu achei um pouco inviável, não que eu discordasse, assim, enfim, cara, eu poderia me aprofundar aqui um pouquinho mais nisso tudo, mas eu vou tentar abrir meu voto aqui para a eleição do Conselho de uma forma mais sucinta e né, resumida aqui no sentido dos principais pontos que me fazem votar nessa chapa, porque antes de entrar nesse assunto, lá estou eu de novo falando da desistência do Marcelo Marques. Da desistência do Marcelo. Eu juro pra vocês, cara, eu tava lavando louça, ouvindo o Sala de Redação, quando de repente entrou a notícia do Marcelo ter desistido. E cara, foi bem na hora que eu parei de prestar um pouco atenção, eu tava ali lavando louça, já meio que pensando em outra coisa, de trabalho, de não sei o quê. Daqui a pouco entrou esse trecho, e eu juro pra vocês que eu pensei que tinha trocado o vídeo, que tinha ido pra um vídeo anterior, pra alguma coisa assim, cara. Não, tipo assim, eu buguei assim, sabe? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu tava ouvindo Sala de hoje, né? Entrou aqui um troço da época que o Marcelo desistiu, sabe? Daí eu comecei a olhar, não, mas isso aqui é o vídeo de hoje. E aí eu fui entender que de fato o Marcelo Marques desistiu mais uma vez da sua candidatura, pré-candidatura, enfim, à presidência do Grêmio. E aí o assunto ganha força e precisa ser comentado. Cara, o que eu vou dizer pra vocês assim? Eu não conheço o Marcelo Marques pessoalmente, né? Isso torna difícil cravar muita coisa aqui. Eu sei que tem muita gente que também comenta sobre o tema, não vou dizer com o rabo preso, mas tem muita gente patrocinada pela Marquespan e tem muita gente, e aqui eu não estou falando de forma pejorativa ou negativa, tem muita gente que conhece o Marcelo Marques. O Marcelo Marques tornou uma figura que circula entre jornalistas, influenciadores e afins. Então tem gente que conhece o Marcelo Marques, que troca ideia com ele. E aí o julgamento da pessoa pode ser diferente, não exatamente por estar passando um pano. Pode ter uns que sim até, vai saber. Mas por talvez conhecer a história do cara, entender melhor as motivações. Eu não tenho nada disso, cara. Eu faço uma análise aqui só olhando de fora. Nunca vi o Marcelo Marques na minha vida pessoalmente, nunca troquei uma ideia com ele ao vivo ou online, ou nada. Então, assim, tudo que eu vou falar não passa de impressão, zero informação, zero nada. Mas, assim, tem um lado meu que fica muito triste e chateado com a desistência, que é o lado óbvio, que é o lado muito óbvio. Era um cara que vinha se propondo a fazer algo diferente, um cara que tinha
uma expertise em gestão, bem ou mal, embora eu ache muito diferente cuidar de pão e cuidar de futebol. Alguma base ele tinha, né? Mas isso muitos presidentes de vários clubes também são empresários bem-sucedidos e nem todos conseguem fazer um bom futebol, né? Então, eu sei que são coisas muito diferentes, mas tinha essa pequena premissa, essa basezinha de gestão, assim, que poderia indicar alguma coisa. Tinha intenções interessantes de mudar o paradigma do Grêmio, de entregar um Grêmio diferente e sustentável a longo prazo, que não era só algo pensado nos 3 anos dele, né? Então isso empolgava. Tinha grana, porque ele é um bilionário que estava associado a outro bilionário, né, o Rigo, que porventura poderiam sim botar uma mão no bolso ali para viabilizar, para destravar algumas coisas, nem que fosse por empréstimo facilitado, né, ao clube, nem sempre seriam doações, mas a gente tinha essa coisa da grana. E além da coisa da grana, cara, tinha assim, vamos lá, recapitulando, gestor, né, bem sucedido, grana e poder. E o que eu quero dizer com poder, cara? Eu quero dizer que, cara, ele destravou uma dos maiores embrólios da história recente do Grêmio, talvez da história recente o maior embrólio administrativo do Grêmio, de fato, com 140 milhões de reais. Óbvio que pensando numa pessoa física que tenha 140 milhões de reais, um torcedor para ir lá e é muita grana. Mas pensando em Grêmio, cara, não é muita grana. Tu vende 2 jogadores ali bem vendidos, o Palmeiras cansa de vender jogador que sozinho já cobria isso e sobrava, né? Então, pro padrão Grêmio, não é um dinheiro impagável e inalcançável, né? Inclusive, o Koff estava anos tentando comprar a Arena ou resolver a questão da Arena. O Romildo com certeza tentou e dizem que chegou perto algumas vezes de comprar a Arena. O Guerra, idem, né? Então, assim, o Marcelo Marques tinha o atalho, ele tinha o poder, porque o dinheiro também dá poder. E ele conseguiu em 2, 3 dias sentar na mesa certa, com as pessoas certas, dando o papo certo, e em mais 2, 3 dias estava tudo assinado e resolvido, cara. E isso impressionou muito a gente. Pelo menos a mim, talvez mais do que o dinheiro que ele botou, porque esse dinheiro o Grêmio se organizando bem também poderia botar, né? Inclusive o Grêmio quis muitas vezes comprar essa gestão e essas dívidas e tudo mais, né? O próprio Rigo poderia ajudar a dar uma entrada, tinha o Banrisul, é parceiro do Grêmio, tinha muitas formas, o dinheiro em si tinha muitas formas, mas o que talvez impressionou, cara, é que o Marcelo desenrolou um negócio, desatou alguns nós, foi rápido e certeiro na negociação e conseguiu chegar lá. Então tudo isso nos dava boas perspectivas e eu, sim, gostaria de vê-lo na presidência do Grêmio e fico desapontado com essa negativa. Mas tem outro lado meu, cara. E aqui, repito, insisto e reforço, não é nada pessoal contra o Marcelo Marques, porque nem o conheço. E essa fala aqui é a fala difícil, é a fala que muita gente não vai fazer, porque conhece ele, talvez por fidelidade ao amigo, ao patrocinador, a não sei o que, talvez seja um terreno mais difícil de entrar, mas eu confesso que eu começo a criar pontos de interrogação em relação ao presidente que teríamos se ele de fato tivesse assumido. Em que sentido, cara? No sentido da instabilidade, porque assim, eu já falei isso no vídeo anterior, quando ele desistiu pela primeira vez, e eu vou repetir aqui. O que eu tô falando, incinera, joga fora, joga no lixo, se tiver um motivo muito grande que tá fazendo o Marcelo desistir e que a gente desconheça. Seja de ordem pessoal, seja de ordem do próprio Grêmio, alguma sujeira, alguma bomba, alguma coisa que ele viu, que ele ouviu, que ele entendeu. Se tiver alguma coisa muito grandiosa que ele não tá dando luz a essa questão, cara, desculpa, mas assim, não aconteceu nada de surpreendente para fazer ele mudar de ideia bruscamente, tão rapidamente. Ele fala de saúde mental, eu respeito totalmente isso, cara. Eu não tenho dúvidas de que ser presidente do Grêmio deve ser uma bomba para a saúde mental em vários níveis. Não tenho dúvidas. Só que assim, cara,
Eu sei disso desde sempre. Eu sei disso desde sempre, cara. O Marcelo Marques é nego velho também. Ele é mais velho que eu, inclusive, ele é mais experiente que eu. O cara administra cifras que eu nunca nem vi. Né? O cara senta à mesa com pessoas que eu nem tenho acesso. Né? Então, assim, pra ingênuo ele não serve, cara. E me pegou de surpresa ele ter sido pego de surpresa. E ele foi pego de surpresa primeiro com os holofotes que tudo isso deu a ele. Cara, mas como tu não poderia prever que tu comprar a Arena do Grêmio num dia e te lançar presidente no outro? Na verdade, a ordem não foi essa, mas enfim. Tu te pré-candidatar a presidente do Grêmio num dia e no outro tu comprar a Arena do Grêmio. Será que não dá pra prever que a questão pública do teu nome e da notoriedade, dos holofotes, será que não dá pra prever que seria desse nível? Eu sempre digo aqui, cara, eventualmente eu digo que o presidente do Grêmio e do Inter, eles estão mais expostos que o governador do estado, não tenho dúvidas disso. São mais cobrados, mais pressionados, dão mais entrevistas, têm mais visibilidade e etc. Eu não tenho dúvida, mas assim, cara, pergunta para um guri de 8, 10 anos, ele sabe disso, talvez. Não tem nenhuma novidade aqui. Mas daí o Marcelo se deparou com questões da política do Grêmio que ele não gostou, politicagem e pressão, e grupo político, e amiguinhos, interesse, cara. De novo, cara. De novo, daqui a pouco parece que o Marcelo Marques vai jogar água pra cima, vai cair nele, vai se molhar e vai ficar chocado. Cara, me molhei, tô chocado. Sim, se tu jogar água pra cima e ficar parado, tu vai te molhar. Não tem por que ficar chocado com isso, entendeu? Tô querendo dizer que eu entendo ele não tolerar a politicagem, eu entendo ele talvez não saber lidar com a exposição pública, a família se afetar com isso, eu entendo perfeitamente, cara. Mas assim, quando ele se lançou de corpo aberto, de peito aberto, melhor dizendo, né, de corpo e alma, ou de peito aberto, para ser presidente do Grêmio, com um projeto, com parceiros, com ideias, com entrevistas e entusiasmado e tal, cara, isso nunca teve nunca teve no horizonte dele, cara. Isso é muito preocupante, porque ao ser presidente, de fato, muitas outras coisas que eu não tenho dúvidas que serão difíceis, desafiadoras, desagradáveis, etc., também vão entrar no horizonte. Então é por isso que eu digo, eu fico desapontado com a desistência, mas por outro lado, cara, eu fico talvez assim, eu tenho também uma certa dúvida de como seria o Marcelo com essa caneta de fato na mão. Essa instabilidade, porque assim, uma coisa que me ocorreu, tá? O presidente Guerra, com certeza, em dado momento, se arrependeu de ser presidente do Grêmio. Também não é informação, é só uma impressão, assim, mas a gente fala há muito tempo que é um presidente desistente, né? Que é um cara cabisbaixo, que há muito tempo se sabe que não queria concorrer à reeleição, né? Cara, desistiu, tipo assim, se arrependeu, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Que bucha! Né? E mudou de ideia, que agora ele defende a SAF, ele disse, o jeito que tá não dá. Ou seja, ele achou mais difícil do que ele imaginava e desistiu, só que ele desistiu com o carro andando já e não tinha como voltar atrás. Né? A sensação que dá é que o Marcelo talvez fosse querer desistir também, só que com um mês o Guerra acho que levou 1 ano, né? Ficou 2 anos mais cabisbaixo. Talvez o Marcelo fosse desistir, cara, no primeiro mês. Primeira derrota importante num Grenal, ou sequência de 2, 3 derrotas, ia ter vaia, ia ter pressão, e ele ia querer desistir, talvez, cara. Sabe? Isso me leva a crer que sim, porque são coisas que vão acontecer, né? Agora ele teve a experiência de tentar trazer o Roger Guedes, ajudar a gestão do Grêmio a trazer, não conseguiu. Daí talvez ele já tenha entendido também, putz, só o dinheiro não resolve, tem outros fatores. Sabe? Parece que ele tá descobrindo coisinhas óbvias do universo do futebol que, cara, pra mim são óbvias. Eu, embora seja um torcedor fanático e ativo aqui nas redes e acompanho, cara, não sou muito diferente dele. Ele também me parece ser fanático, acompanha, lê notícias. Eu não sou nada mais do que ele. Eu sou conselheiro agora há 3 anos, mas assim, não muda nada. Eu não sou de grupo político nenhum, não tô
fazendo nenhum... não estou elaborando nada, conjecturando nada com ninguém, eu estou só acompanhando as reuniões, né, dando a minha opinião, votando e etc. Mas eu sou um torcedor como qualquer outro, cara, e eu sou ingênuo, muito ingênuo, já falei isso em vários momentos, perto de outros conselheiros ou políticos do Grêmio e afins que são, né, que tem lá os conchavos e os parceiros e as ideias e as combinações. Eu fico alheio a tudo isso e me sinto ingênuo. E eu sendo ingênuo, cara, parece que tô anos-luz à frente do Marcelo. E isso é preocupante, cara. Isso é preocupante, porque as coisas que talvez fizeram com que ele desistisse eram coisas óbvias. Eram coisas, era assim, sabe o videogame? Era level 1, sabe? Tipo assim, era a primeira fase do jogo. Primeira fase do jogo, ele olhou assim, meu Deus, tem que pular, o Sonic tem que pular em cima desse cogumelo. Não, o cogumelo é o Mario, confundi aqui. Nossa senhora, tô fora. Nossa, velho, mas isso era a primeira fase, Marcelo. Tu nem chegou no chefão ainda. Aí tu ia ver, né? Então, assim, repito, o meu sentimento é dúbio. Triste pela desistência, mas por outro lado, talvez pensando que a gente pode ter escapado de uma presidência esquisita, para dizer o mínimo. Porque olha, essa desistência dele, salvo algum motivo que não saibamos, maior e concreto, me parece bem surpreendente. Agora vou falar em quem vou votar, e vou votar no Conselho Deliberativo na chapa 4. Chapa 4, Grêmio de Todos. É uma chapa totalmente independente, ninguém ali é conselheiro, e esse é o motivo principal, inclusive, pelo qual eu vou votar neles. Eu sei que eu não tenho uma audiência gigantesca que muda a eleição e não sei o quê, né, cara, mas assim, inclusive se eu tivesse, eu teria um cuidado maior até para elaborar as coisas que eu digo e indico e tal, mas, cara, se pelo menos eles botassem uma parcela de conselheiros lá para dentro, eu acharia muito válido. Porque assim, eu não sei se o tabuleiro mudou muito com a desistência do Marcelo. Eu acho que a chapa 2 ainda vai, que é a chapa do Marcelo e do Rigo, né, ainda vai nadar de braçada, né, talvez coloque todos os conselheiros, eu não sei bem como estão os outros grupos articulados e tal, mas assim, a chapa 4 inclusive apoiava o Marcelo Marques para presidente, né, mas é uma chapa, não é a chapa do Marcelo Marques, apoiava para presidente, mas para o conselho é uma chapa totalmente independente que botará conselheiros totalmente novos. E cara, para mim essa oxigenação é muito importante, é muito necessária. Sinceramente, cara, eu concordo com muita coisa. Eles têm umas questões ali sobre os conselheiros, de não tolerar tanto as ausências, de ser um pouco mais rígido, da cláusula de barreira também para tornar o conselho mais democrático, uma questão para as crianças também, subsidiar ali para os jovens até 12 anos entrar, fazer uma parceria. Eles têm umas ideias nesse sentido. A categoria de base, né, com investimento mínimo obrigatório por ano. Eles têm vários planos, que é óbvio que eles não vão ser presidentes do Grêmio, né? É só conselheiro, não tem a caneta na mão, mas vai ter gente ali dentro brigando por alguma dessas coisas. Eu acho legal. Eu vou colocar o link, porque são muitas propostas, muitas coisas que eles defendem. Vou botar o link aqui no meu vídeo do YouTube. Eu também publico esses vídeos, a maioria deles eu publico no Facebook também, então quem estiver assistindo pelo Facebook, vai lá no YouTube, tá o link aqui também no Facebook em algum lugar para ir pro YouTube. E lá na descrição do YouTube tá o link da chapa 4, Grêmio de Todos, com as propostas, as ideias, etc, etc. Assim, cara, como eu disse, tá? Não é a minha chapa, eu não faço parte, eu não sou de grupo político nenhum, mas é um pessoal que eu já assisti um jogo com eles, tomando um chopp, trocando ideia esses tempos. Agora eles entraram em contato comigo para falar das propostas, eu achei bem interessante. E é uma galera que tá sempre tentando entrar no conselho, ainda não conseguiram. A cláusula de barreiras é um empecilho, inclusive, para eles conseguirem. E, enfim, gente, eu né, faço aqui abro meu voto simbolicamente. Quem compactuar da mesma ideia, sinta-se à vontade. Quem achar que tem outros caminhos, também é do jogo. Não tenho aqui pretensão de convencer ninguém, só tô abrindo de fato, porque algumas pessoas me perguntam
e eu achei pertinente dessa vez. Nem todas as vezes eu abro, né? Inclusive eu tenho maior tendência a não abrir ultimamente, né? Tirando a última que eu participei efetivamente, como, né, pela primeira vez eu aceitei entrar na eleição do conselho, acabei participando de fato, mas na maioria das vezes eu não participo nem abrindo voto. Dessa vez eu acho que essa gurizada aí tá com sangue no olho, tá querendo ajudar e tem boas ideias aí, então fica o registro feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.